Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo pro canal. Gente, hoje eu vim aqui porque, na verdade, eu não tinha muito conteúdo pra passar pra vocês. Eu tô um pouco gripada, um pouco chateada, então não é uma semana muito boa. Mas eu resolvi gravar pra vocês, aproveitando a oportunidade que eu não tinha um conteúdo pra gravar pra vocês. Resolvi gravar pra vocês um pouco sobre a minha história e por que eu criei o meu canal no YouTube. Pra que vocês entendam o pessoal que me acompanha, que por mais que sejam ali 240 inscritos, mas são 240 pessoas que eu sei que gostam de mim e que acompanham o meu conteúdo. Então, gente, é um assunto um pouco delicado pra comentar, mas vou contar pra vocês tudo certinho. Tem muita coisa na minha vida que eu não posso colocar nesse vídeo só, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu vou tentar contar um pouco antes da minha vida do meu esposo, com meu esposo, e durante com ele e após ele falecer. Gente, antes de eu voltar pra Jaraguá do Sul, aqui em Santa Catarina, eu morava em Minas, Uberlândia, Minas Gerais. E eu passei por 2 anos lá de muita luta, digamos assim. Foram anos assim em que eu fiz muita coisa errada, mas por gostar de alguém eu me submeti a esse tipo de coisa, sabe? E chegou em uma época assim que eu não aguentava mais o que eu tava passando, e aí eu resolvi criar um quarto de guerra. Pra quem não sabe o que é um quarto de guerra, procurem um filme que fala sobre o nome do filme é Quarto de Guerra, pra vocês entenderem um pouquinho melhor. E numa das orações que eu fiz, eu pedi pra Deus, isso na quarta-feira, pra que ele me tirasse daquele lugar, porque eu não conseguiria sair com as minhas forças. Então, que ele me tirasse de lá e me colocasse em outro lugar pra que eu pudesse refazer minha vida. E em questão de 2 dias, aconteceu tudo do nada e eu acabei vindo aqui pra Jaraguá do Sul. E aqui eu vim pra cá muito sofrida, sabe? Muito triste, muito acabada mesmo, assim, numa situação depressiva. E aí eu comecei a trabalhar numa loja aqui em Jaraguá, no qual agradeço muito ao gerente que me contratou, o Newton. Ele me contratou e viu que eu tava realmente precisando e eu criei um amor por aquele emprego, aquele trabalho meu. Mas, apesar de eu estar sofrendo muito por alguém, no dia em que eu entrei naquela loja, eu me apaixonei por uma pessoa. E essa pessoa era meu falecido esposo, o Ângelo. E ele era uma pessoa que ele não me dava muita moral, sabe? E aquilo me corroía por dentro, porque sei lá, a gente tá acostumada, né, a gostar da pessoa e a pessoa gostar da gente, então quando alguém não gosta, a gente fica, ué, por quê? Por que será que não vai dar certo? E eu me apaixonei muito por ele, muito mesmo, sabe? Que até o cheiro dele nos corredores, assim, da loja, pra mim, era incrível, sabe? Eu amava tudo nele, tudo. Ao mesmo tempo que eu odiava, eu amava tudo. E com o tempo a gente começou a se relacionar e deu tudo certo. A gente ficou durante um período ali de 2 meses sem contar pra ninguém na loja, porque senão a gente poderia ser demitido e todo aquele processo e tal. Mas o nosso chefe ajudou, o Alessandro. Muito obrigada, Alessandro. E ele ajudou a gente naquele ponto. E eu tive uma vida muito boa com o Ângelo no período de 1 ano que eu tava com ele. Foi muito bom, muito... Ai, eu nunca vivi nada parecido, sabe, gente? Eu não sei explicar pra vocês, mas assim, ele me tratava como uma princesa mesmo. Sempre me respeitou muito, me amou muito, cuidou muito de mim, me ensinou muito. O Ângelo era uma pessoa muito boa. E no dia 13 de maio de 2020, eu tava trabalhando na loja aqui da Barra do Rio Cerro e o Ângelo trabalhava na loja do centro. Então, assim, gente, pra quem não tem noção, é mais ou menos uns 10 quilômetros, eu vou colocar, de distância, uma loja da outra. Porque a gente teve que mudar de loja. E a gente trabalhava no mesmo horário, então quanto a isso era tranquilo. Era na mesma loja, só que em lojas diferentes e no mesmo horário. E o Ângelo iria me buscar. Só um minuto.
E no dia 13 de maio de 2020, ele me deixou no trabalho, como fazia todos os dias, ele me deixou lá no serviço e seguiu a rota pro serviço dele. Mas eu cheguei muito irritada no serviço, muito, não sei, eu acordei já naquele dia muito ruim, sabe? E aí eu cheguei, até falei pra minha chefe, que lá a gente tinha gerente e chefe de loja. A chefe era a Emily, provavelmente ela vai ver o vídeo, né? Aí eu comentei com a Emily que eu não estava me sentindo muito bem e que se eu não tratasse ela bem ou alguém da loja que me desculpasse, porque eu não estava me sentindo muito bem. Eu até pedi pra trabalhar no estoque, porque eu não tava nada legal naquele dia. Eu falei pra ela que parecia que algo ruim ia acontecer dentro da loja, né? E aí, tudo bem, eu comprei até o Alan e a Lilian, que eram namorados na época, me ajudaram a comprar um jogo de pratos, porque a gente tinha comprado uma mesa nova, eles me ajudaram a comprar pra levar pra casa, né, que eu ia fazer surpresa pro Ângelo e tudo. E chegou no final do dia, era umas 5 e pouco, a gente saía às 5 e meia, eu não lembro direito o horário agora, gente, mas era pra ele ter saído às 5 e meia e eu também ter saído às 5 e meia. E o meu gerente, o Simon, ele falou que o Ângelo ligou avisando que iria sair atrasado, porque ele teria que ficar terminando de fazer alguma coisa lá na loja, mas que logo ele viria me buscar. Ali eu já fiquei brava, né? Porque eu já não tava, eu fiquei o dia inteiro me sentindo péssima, e aí a pessoa, né, fazendo hora que nem era pra fazer. Mas enfim, naquele dia a Lilia e o Alan, por algum motivo, né, que é Deus mesmo, ficou comigo do lado de fora da loja, porque passou do horário do Ângelo vir. A loja tinha fechado às 7 horas da noite e o Ângelo não tinha aparecido. E nisso, gente, ninguém notou, tipo, ninguém desconfiou de nada, achou nada estranho, sabe? E a Lilian e o Alan pediram se queria que eles me levassem pra casa. Ô, Ian, não vai dar pra mim gravar assim. Então eu já comecei a ficar preocupada, né? Porque já tinha se passado 1 hora e pouco e ele não tinha aparecido. E aí, a Lilian e o Alan me levaram pra casa. Quando eu cheguei lá, eu vi que a moto dele não tava. E a mãe dele morava no mesmo... A gente morava numa kitnet, só que era tipo um apartamentozinho, né? E a mãe dele morava de porta com a nossa. Então, tipo, a minha porta era colada na porta da casa da mãe dele. Então, a gente se comunicava fácil. E eu cheguei e perguntei pra ela, tu não viu o Ângelo? O Ângelo não te ligou? Nisso ela já começou a surtar. Porque o Ângelo era filho único, né? Então ela ficou desesperada, já sem antes a gente saber de nada. E ela falou que não, que queria saber onde é que tava o filho dela, não sei o quê. Mas eu também não sabia, né? Porque até então ele tava trabalhando e ninguém mais deu notícia. E aí a gente saiu procurar ele. Eu, a Lili e o Alan, numa chuva, gente, que tava frio, noite. E a gente saiu de carro procurar ele, porque ninguém sabia. Eu até então achava que tinha estourado o pneu da moto, ou que tinham assaltado ele, batido nele. Eu pensava essas coisas assim, né? Jamais a gente vai pensar o pior, né? Ainda mais que a gente não quer que aconteça o pior. Então, a Lilian e o Alan me ajudaram a procurar, mas a gente não encontrou ele e voltou pra casa. Quando a gente chegou em casa, tinha muita gente na minha casa. Mas, tipo assim, gente, muita gente mesmo, sabe? Acho que em torno, assim... Bom, minha casa era pequena, né? Era uma kitnet. E sempre tava só 2, 3 pessoas lá em casa. Tinha umas 50 pessoas. O pessoal da rua tava todo lá em casa. E nisso eu comecei a ficar preocupada, né? Eu cheguei, entrei, as pessoas estavam todo mundo calado, quieto. A Eliana tava chorando, que é a mãe dele. E eu perguntei, por que você tá chorando? Aí a moça, que filha da dona dos apartamentos, da dona Terezinha, né? Falou pra mim assim, você vai ter que ser forte pra ajudar ela e tal. E eu, né, fiquei sem entender. Eu falei, como assim ser forte? O que você tá falando? O que deu? O que aconteceu? Nisso, gente, eu já tinha mandado mensagem pro meu padrinho, que é sargento aqui em Jaraguá do Sul, pra ele pesquisar pela placa da moto pra ver o que tinha acontecido, porque eu tava preocupada, não tinha notícia, né? Mandava mensagem, não respondia, ligava, não atendia. E aí, nisso chegou meu padrinho e minha madrinha. Chegaram junto lá também, chorando, com os olhos já inchados. E foi nessa que me contaram que o Ângelo havia sofrido um acidente de moto. E que ele tinha falecido, que ele não tinha resistido. Mas assim, a gente jamais
vai ver isso... Ah, eu não sei explicar pra vocês, sabe, gente? Mas a gente não... A gente custa entender que a pessoa foi mesmo, que a pessoa partiu, sabe? É uma sensação horrível. E pra mim, eu perguntava pra eles, tá, mas tem certeza que ele morreu? Você tem certeza? Porque se precisar doar um órgão, alguma coisa, eu posso doar, não tem problema. Eu vou lá, eu vou fazer a doação, ele tá no hospital, onde é que ele tá? E as pessoas ficavam paradas, assim, sabe, me olhando, todo mundo não falava nada, sabe? Só diziam, não, Eduardo, não tem o que fazer. Tá morto, morreu. E, tipo, só que pra que eu entendesse, sabe, gente? Porque eu não tava conseguindo entender e nossa, eu surtei muito. Muito mesmo, sabe? Foi um caminhão que passou em cima dele. Ele tava a 40 quilômetros por hora. O cara tava em condições que não deveria estar, né? E bateu na moto, passou por cima dele e nem parar pra olhar pro Ângelo não parou. As pessoas que estavam na rua viram que ele parou o caminhão e olhou pra trás, olhou pro Ângelo morto no chão e ele foi embora. Não parou pra prestar ajuda. Mas tudo bem. Quanto a isso foi tudo resolvido, né? E quem vai se entender com Deus é ele. Quanto a isso a gente não tem o que fazer. E então, isso no dia 13 de maio que aconteceu de 2020. Quando foi no dia 27 de maio, eu descobri, no aniversário do meu irmão, que eu estava grávida. Estava grávida do Ian. Tava de 1 mês e meio já quase. Tava de 19 semanas, se eu não me engano. Não tô lembrada, gente. Realmente, assim, não sei ao certo. Que agora o Ian tá com 1 ano e meio, mas ele tava com umas 19 semanas, mais ou menos. Ele tá mamando nos 2 seios. E... Ah, não tem paninho aqui, filho? E aí foi, né, gente... Não sei se eu fiquei feliz ou se eu fiquei triste. Foi preocupante pra mim, porque eu tava sozinha, né? Tudo tinha acontecido e eu ia estar sozinha com o neném. Eu tava muito preocupada e tinha acabado de perder ele. Então vocês imaginam como não ficou minha cabeça. Aí, eu sempre gostei muito de internet. Sempre fui muito atrevida com essas coisas, sabe, gente? Mas eu não tenho um conteúdo, assim, exemplar, um conteúdo top. Mas foi nesse meio termo que eu consegui reconstruir minha vida, sabe? Eu voltei pra igreja bem certinho, frequentava tudo certinho, então, mas eu sempre gostei muito da internet, de publicar, de conversar, de falar. Eu não tenho muita afinidade com as pessoas pessoalmente, eu acho, mas pela internet eu consigo, é como se fosse um diário virtual, sabe? Então eu tô ali, tô postando, se as pessoas gostam, ótimo, se não gostam, ótimo também. E é isso. E eu queria só... Olha, tá na luz, tadinha. Eu só queria contar um pouco da nossa história pra vocês e mostrar pra vocês algumas coisas que eu tenho aqui, né, Ian? Olha aqui. Esse aqui, gente, é o pai do Ian. É o Ângelo. E essa sou eu. Não. É o papai. É o pai. Papai. É o papai. E eu tenho uma caixa que eu guardo as coisas do Ângelo pra mostrar pro Ian quando o Ian ficar maior. Pra que ele entenda, né, que o pai dele é uma estrelinha. Tem bastante coisas que eu guardo nessa caixa, lembrancinhas, tem cartinhas minhas que eu fiz pro Ângelo, que o Ângelo fez pra mim. Aqui, ó, tem o meu teste de gravidez aqui também, ó, ali dentro, as fitinhas ali. Tudo pra mostrar pra ele quando ele... E esse aqui era até o desodorante, gente, que ele usava. Eu tenho na caixa pro Ian saber qual que era o cheiro do pai dele. É o papai? É o papai. Sim, não é não. Tem um relógio dele que ele usava guardado. Algumas coisas, sabe, gente? Pra que o Ian saiba um pouco, né? Tem um pouco de noção de como era o pai dele, né? Tem algumas músicas também que o pai dele gostava.
algumas coisinhas assim, sabe, gente? Só pra que ele tenha esse sentimento, pra que ele imagine como que o pai dele era, sabe? Pra que ele consiga imaginar como que era o pai dele. Porque ele não vai ter ele não vai saber como que era, né? Ver uma foto é uma coisa, mas você conhecer a pessoa, ter o contato, conversar, saber como é que era o jeito, o gênio, é outra coisa, né? O físico, o contato físico é totalmente diferente. Mas é isso, gente. Só queria compartilhar um pouco da minha história com vocês. Eu espero que muita gente consiga não se espelhar, mas que consiga achar um abrigo, assim como eu achei, sabe? Vendo vídeos de pessoas que passaram pela mesma situação que eu. E eu espero que vocês continuem nos acompanhando. E é isso. Por hoje é só, sem muitas delongas, porque não é muito bom falar sobre isso. Mas é isso. Um beijo e tchau, tchau.